Hey, você de casa. Oi, Luquinha. Boa tarde. Boa tarde pra você. Essa tarde friazinha, né? Só bom? Então, eu tava escutando hoje de manhã. Ah, não posso falar da previsão do tempo. Não, mas vai ficar assim. É isso que você... Aliás, eu peguei estrada ontem pra Taubaté, já começou muita queimada, viu? Precisa tomar cuidado nessa estrada por causa de queimadas. Com certeza, porque a fumaça não é só muito forte. Exatamente. Oi, bom começar essa terça-feira juntinho de você. Bora lá alimentar sempre a nossa alma e o nosso coração antes de começar o Falando Nisso. Às vezes acontece, um dia alguém vai te decepcionar. Acontece com todo mundo. A gente decepciona os outros também. Alguém vai te magoar, vai mostrar aquilo que você jamais imaginou que aquela pessoa pudesse ser. Mas não desista não, porque a sabedoria infinita de Deus, ela sempre te protege. E um dia tudo isso vai passar. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, termina amanhã o prazo para se inscrever no Enem 2020 e foi montado um drive-in religioso como alternativa devido às igrejas ainda fechadas em Salvador. Participe com a gente e converse durante o programa. E tem tanto prêmio legal para você, viu, gente? Você pode correr para o nosso Face e concorrer a 3 super kits. Um com produtos da Tracta, Polipet, Cooper, Ortovip, um outro super kit cheio de produtos do café brasileiro. E tem novidade também no programa que a gente vem contando aqui para você. Super kit Tarumã, com 8 kg de arroz tarumã, 5 kg de feijão carioca, 2 kg de feijão preto, uma panela de pressão e ainda uma sacola personalizada. Tudo isso então para uma pessoa só, você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar a fotinho e participar. Lembrando que os 3 sorteios somente pelo facebook.com/Falando Nisso Band. Eu quero lembrar para você também, a gente vai colocar o QR Code aqui para você ajudar o GAC. Para fazer sua doação muito fácil, você vai pegar a câmera do seu celular, vai apontar para esse QR Code e vai então ajudar quem tanto precisa, especialmente nesse momento. Bora conversar bastante, porque hoje é dia do seu direito. Bom, a gente já sabe que o uso de máscara, ele passou a ser obrigatório. A Câmara dos Deputados aprovou essa medida. O Senado ainda não, né, Luquinha? Agora, como é que fica? Fica aquela dúvida, né? Onde que eu tenho que usar? Dentro do carro sozinho eu tenho que usar? Eu vou levar multa se não usar? E como que funciona essa multa também para ser aplicada, Sol? Pois é, o não uso em locais públicos, né? A gente sabe que pode gerar multas, dependendo de estados e dependendo de municípios. Antes da gente entrar nesse assunto, vamos até Brasília ver uma reportagem da Carolina Vilela. Áudio. Bom, a gente está com um probleminha de áudio aí e a gente está mostrando o seguinte, que muita gente não usa máscara, não está obedecendo. Ah, agora sim, o Igor está pedindo desculpa. Vamos lá, Igor, vamos lá. Pelas ruas do Distrito Federal, usar máscaras já virou hábito para a maioria. Se proteger e pensar no próximo, para não estar contaminando o próximo, né? Faz parte do look agora. Mas ainda tem gente que não se cuida. Porque eu esqueci a minha em casa e também eu vou comprar outra ainda. Quem não estiver usando o acessório em Brasília pode ter que pagar multa de até R$2.000. Tem lugares que o uso é opcional, como em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e em Taubaté, no interior de São Paulo. Cenas assim são comuns. Em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, pessoas ainda se aglomeram sem proteção. Pois é, a não proteção. De repente, uma fiscalização te pega na rua, você pode ser multado? Como é que funciona essa multa, né, Luquinha? Pois é, como que você faz até para pagar essa multa? Onde que você vai, né? A gente também vai falar sobre outras multas durante a pandemia, se é possível você recorrer ou não. Claro que o nosso querido amigo advogado, o doutor Antônio José Dias Júnior. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Sol. Tudo bom? Boa tarde aqui pela participação, doutor, pelas orientações que a gente vai receber durante o programa. Só que antes tem a nossa enquete, né, Luquinha? Tem, Sol. Aliás, você já pode curtir a nossa fotinho com o doutor também, aqui na fotinho, e já corre aqui para os stories e participa respondendo aí o que você sabe ou não sabe. Você sabe em quais ocasiões pode ser multado caso não esteja usando máscara? Olha só, 86% diz que não. E com as academias fechadas, tem alguma dúvida sobre cancelamento de contrato da academia? Aliás, tem umas que parece que vão abrir ou não. 75% diz que não.
pode mandar perguntinha também pelo nosso Instagram, nessa caixa de perguntas que está nos nossos stories também, tá bom? Exatamente. A primeira pergunta que eu faço para o senhor, doutor Antônio, é justamente essa. A gente sabe que a Câmara dos Deputados aprovou o uso obrigatório da máscara em todo o país, nos estabelecimentos comerciais, em locais públicos, né? Só que ainda não passou pelo Senado. Não tendo passado pelo Senado, é possível a aplicação dessas multas? Olha só, nosso sistema político, ele é o que a gente chama em direito de bicameral, são as duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Para uma lei vigorar, ela tem que passar por essas duas casas do Legislativo, Senado Federal e pela Câmara. A lei foi aprovada na Câmara, agora foi ontem para o Senado e vai entrar em pauta nos próximos dias. Depois ainda necessita da sanção do presidente da República. O projeto de lei, ou seja, ele é um projeto, ele ainda não se tornou lei, então não é obrigatório usar a máscara como uma lei federal. Mas nós temos um decreto no estado de São Paulo, do dia 5 de maio, em que o uso de máscara ele é obrigatório em locais públicos. Então, assim, local público e também aqueles comércios que estão abertos. Então, a lei federal ainda não está em vigor. O que é interessante na lei federal é que ela trata do momento da pandemia. Ou seja, se ela entrar em pauta nessa semana ou na próxima semana e for promulgada pelo presidente da República, ela vai perdurar durante a pandemia. Quando acabar a pandemia, quando aquela lei lá atrás, de fevereiro de 2020, que foi feita pela Casa dos Deputados e pelo Senado, acabar, porque acabou a pandemia, não vai ser mais obrigatório o uso de máscara. Mas é importante falar que no estado de São Paulo, desde o dia 5 de maio, é obrigatório o uso de máscara em locais públicos e nos comércios, quando adentrar os comércios. Ok, Luquinha. Tem uma perguntinha aqui sobre aquela até que eu comentei, só. Dentro do carro tem que usar máscara? Se a pessoa está aí dentro do carro dela e a janela tem que ser mantida fechada ou também não falam sobre isso, doutor? Então, no caso do veículo, o que determina é o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro ele não foi alterado nesse momento de pandemia. Então, não há previsão, nem pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que fala quais são os equipamentos obrigatórios a se usar dentro do veículo, não foi aprovado nenhum tipo de infração. Então, ela não é uma infração de trânsito. Você não precisa usar a máscara dentro do carro quando você estiver sozinho, nem acompanhado, salvo exceções, que é aí sim, táxi, motorista de aplicativo. Por quê? Porque esses tipos de transportes são feitos as leis são feitas nas cidades. Então, assim, por exemplo, a cidade de São José dos Campos, ela obriga, dentro do transporte de táxi e do transporte por aplicativo, a utilização de máscara tanto pelo motorista quanto pelos passageiros. Então, na dúvida se você estiver sozinha, você não é Uber, você não trabalha como motorista de táxi, você não precisa usar máscara, mesmo porque você não tem como contaminar. Os vidros fechados, o carro com circulação de ar, se você não tiver ar-condicionado, aí você pode até manter o vidro aberto, mas sozinho não há necessidade e não há motivo para infração de trânsito. Agora, eu tenho uma dúvida, né? Quem que aplica? Boa. Essa multa. Por exemplo, eu estou andando na rua sem máscara, aí eu ver um guarda municipal. Como é que é feita essa abordagem? O decreto estadual, Sol, ele fala que cabe aos municípios a forma de regulamentar esse decreto da utilização de máscaras. Então, tem que ver em cada município. O município que tem a guarda municipal constituída é esse que é o responsável, é ele que vai poder te dar a multa. É até uma questão que a gente estava conversando num grupo de advogados sobre o local público. Então, assim, o que é o local público? Uma praça, por exemplo, ela é um local público? Por definição, praça é um local público. Mas na rua, na calçada, eu preciso usar a máscara conforme o decreto me obriga? É isso que fica a cargo do município. Ele dizer onde vai ser obrigatório aquele uso e como vai ser feito a multa. Veja, uma coisa interessante, por exemplo, eu fazendo um comparativo. Na Austrália, quando você atravessa fora da faixa de pedestre, você recebe uma infração, uma multa chamada jaywalking, por atravessar fora da faixa. Essa multa, ela é feita como se fosse com o nosso CPF aqui no Brasil. Aí a questão é, como que a pessoa vai ser identificada? Vai ser através do RG? Vai ser através do CPF? E se ela não estiver portando o documento? Aí Sim. teria que ser levado até a delegacia para uma identificação através da polícia.
Então, assim, é uma multa difícil de aplicar, ainda mais no nosso país, em que nós temos uma guarda, em algumas cidades, as guardas civis municipais não são instituídas, então não poderia ser a cargo da Polícia Militar, porque haveria de ter um acordo entre a Polícia Militar e o município. Então, é bem difícil você dizer quem vai te multar. Exatamente, e ainda falando em valores, né? Num país que está precisando, como todos os países do mundo, mas aqui ainda mais, de auxílio emergencial para as pessoas comerem, como é que você vai aplicar uma multa, né? Então é isso que eu queria que o senhor explicasse, né, Luquinha? Agora estão perguntando aqui se o tecido também que é usado na máscara vai ser ou não verificado, porque às vezes a pessoa está com aquele tecido bem simplesinho. Aquela que a gente usa também. Então, face shield, será que pode ou não aquela proteção? Já essas e outras perguntas serão respondidas, mas agora bora ficar bem informado com as notícias da redação. Uma operação da Polícia Federal contra fraudes na área da saúde na pandemia de coronavírus aconteceu hoje pela manhã no Rio de Janeiro. A denúncia envolve o governador do estado, Wilson Witzel, e a esposa dele, Helena. Nós vamos aos detalhes agora, direto da redação do Falando Nisso, com o nosso repórter Israel Goldenstein. Bicho pegou. Boa tarde, Israel. Bicho pegou mesmo, Solange. Boa tarde para você, para o Lucas e para quem acompanha o Falando Nisso. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, o Rio de Janeiro, que estava em estado de alerta pelos policiais federais. Os mandados da Operação Placebo, Solange, foram feitos a pedido da Procuradoria-Geral da República. A corporação recebeu o aval para cumprir, então, as ordens do Superior Tribunal de Justiça, já que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, tem foro privilegiado. Além disso, ventila uma nova informação no Rio de Janeiro, Solange, de que a mulher do governador Wilson Witzel também estaria envolvida em um esquema fraudulento e criminoso na capital fluminense. Quem tem mais informações é a repórter da Band News FM, Agatha Morelles. Vamos conferir. Boa tarde, Sol, Lucas e a todos. Dezenas de carros da Polícia Federal já chegaram aqui à Superintendência Regional no Rio de Janeiro e chegam a todo momento. São cerca de 60 agentes nas ruas para a Operação Placebo. Só para o telespectador entender o que é. Essa operação da Polícia Federal foi deflagrada hoje de manhã. Ela apura irregularidades, apura fraudes na construção de hospitais de campanha aqui no Rio de Janeiro. Por conta da pandemia, foram prometidos pelo governo do estado 7 hospitais de campanha. Só um foi entregue e mesmo assim parcialmente. Os outros 6 não foram entregues aqui no estado. Tem previsão sim para a semana que vem, mas eles já foram adiados inclusive mais de 4 vezes. E aí essa operação apura essas irregularidades, essas fraudes, esses superfaturamentos. De acordo com as investigações, foram gastos 835 milhões, teriam que ser gastos num período de 6 meses. E aí, ainda de acordo com as investigações da Polícia Federal, parte desse valor teria sido para os envolvidos. Um dos alvos, inclusive, é o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Teve, sim, mandado de busca e apreensão na casa dele. Inclusive, há a possibilidade do celular e do computador do governador terem sido apreendidos durante essa operação. O governador Wilson Witzel negou qualquer irregularidade. Além dele, o ex-secretário de Saúde aqui do Rio, ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, também teve mandado de busca e apreensão na casa dele. A própria Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde, foi alvo de busca e apreensão aqui no Rio de Janeiro. E o escritório de advocacia da Helena Witzel, primeira-dama aqui do Rio de Janeiro, esposa do governador Wilson Witzel. O escritório dela teria sido utilizado também para cometer essas fraudes, para cometer essas irregularidades. Pois é, parece que tem uma notícia agora quentinha saindo do forno, né, Israel? É isso, Solange. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por meio de notas, já informou que a partir das 5 horas da tarde dará uma entrevista coletiva sobre 2 assuntos. O primeiro, sobre a Operação Placebo, onde já está sendo analisada aí as investigações sobre o esquema envolvendo também a mulher do governador e também novas informações sobre um possível outro lockdown na capital fluminense. Solange. Ok, obrigada, Israel. Bom, e o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, vai comandar as eleições municipais deste ano. Mas elas vão acontecer, Israel, ou não vão acontecer? Olha, Solange, isso aí ainda não tem nada certo nesse momento. Podem ser adiadas. Tem muita gente que fala que pode ser adiado para o mês de novembro ou também para o mês de dezembro. A nova gestão vai comandar o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, até fevereiro de 2022, quando se encerra o segundo biênio do ministro Barroso como membro da Corte Eleitoral.
O repórter Alex Guzmão, direto de Brasília, tem mais informações. No plenário do TSE, a presença física apenas de 4 ministros. Os demais, assim como convidados, acompanharam a cerimônia por videoconferência, incluindo o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara e do Senado. Barroso disse que o principal desafio da Justiça Eleitoral em 2020 será o das eleições municipais, que podem ser adiadas. Só não se sabe quando nem por quanto tempo. Barroso fez comentários que remetem ao vídeo da reunião ministerial, sem citar o presidente Bolsonaro nem o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Pois é, vamos acompanhar. Mas eu, Solange, não gostaria de ter eleição em dezembro. Em dezembro? Pôr o dedo onde está todo mundo pondo ali também, só para votar, né? Complicado, né, sei lá, gente? vai pôr ano que vem. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos conversar agora com o Israel sobre o movimento nas estradas, tamanhos tranquilo, obras na pista. É isso, Lucas. Segue como todos os dias, obras na pista na rodovia dos Tamoios. Um dia lindíssimo para quem pega a estrada. Em direção a Caraguatatuba, o motorista faz uma boa viagem sem nenhum problema. As obras acontecem lá no quilômetro 64, é a divisa de municípios entre Paraibuna e Caraguatatuba, em direção ao litoral norte paulista. Dutra, com trânsito fluindo bem, sem nenhum ponto de lentidão, o motorista faz uma boa viagem, sentido São Paulo ou sentido Rio de Janeiro. Lucas. Olha, meu amigo, bora falar sobre o tempo, então. O Sol estava comentando aqui comigo que foi a madrugada mais fria na capital paulista. Quanto que foi que você falou, Sol? 10,9. 10,9. E olha, os termômetros chegaram a 2,3 graus em Campos do Jordão. Ai, que lindo. Também foi a madrugada mais fria do ano até agora. Bora conferir então como que fica o tempo, não só para hoje à tarde, mas também durante toda a semana. E não muda muito não, viu? O tempo continua com temperaturas baixas. Em Santo Antônio do Pinhal, por exemplo, a máxima agora à tarde é de 16, mínima de 3 graus. Em São José dos Campos, máxima de 20, Pindamonhangaba 22 e Piquete, máxima de 23 graus. Sem chuva por aqui e também no litoral. Máxima de 24 em Ubatuba, em São Sebastião, sol entre poucas nuvens também em Taubaté. Olha só, vai subir bem pouquinho até sábado, com máxima de 25 graus, mas sem previsão de chuva também. E no próximo bloco a gente comenta com você que termina amanhã o prazo para se inscrever no Enem 2020. Mais detalhes daqui a pouco. E hoje também tem dicas de energia com a DP, a gente já volta, não sai daí.